continuando o estudo da semana passada, o estudo número 2, da nossa série. Semana passada eu comecei falando com vocês sobre as 4 escolas de interpretação do milênio, né? As 4 escolas de interpretação escatológica. O assunto que nós estamos vendo é o milênio. Assunto este que aparece somente em Apocalipse capítulo 20. E nenhuma outra parte das Escrituras aparece nesse assunto milênio. Então, eu já mostrei para vocês, só recapitulando, nós vimos aí o pré-milenismo histórico, que mostra que Cristo volta antes do reino milenar, né? E eu vou só falar do esqueminha que está aí na apostila, só os quadrinhos ali, para ficar mais fácil para a gente. Então, no pré-milenismo histórico, você tem lá os últimos dias, que é o período que vai da primeira e segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, quando acontece o arrebatamento da igreja. Depois nós temos o milênio, que é o reino milenar, né? O reino de 1000 anos literais, 1000 anos exatos, né? Um reino de paz, de prosperidade, onde acontecerá a conversão de muitos judeus, ou da nação mesmo de Israel como um todo, né? Aí acontece, no final desses 1000 anos, acontece a soltura de Satanás, que estava preso por 1000 anos. No finalzinho desses 1000 anos, Satanás é solto por breve tempo, e ele seduz as nações em rebelião contra Jerusalém. Os santos de Deus quase serão vencidos, será uma batalha terrível, quase serão vencidos, mas Deus vem com seu fogo divino contra as nações rebeldes, o triunfo do povo de Deus, e aí em seguida acontece o juízo final. E isso é o pré-milenismo histórico, né, em resumo. Lá na página 7, você tem um resumo, os quadrinhos ali, o resumo do pré-milenismo dispensacionalista. Né? Então você tem lá, esse aqui é um pouco mais complicado, esse aqui é um pouco mais cheio de detalhes. Aqui eu tentei fazer um resumo, mas por exemplo, como eu citei para você, Deus Spersheffer, ele apresenta 46 etapas da escatologia, né? 46 etapas até o dia do juízo final. Então, é uma visão mais esmiuçada, mas bem mais confusa, né? Também. Mas, em resumo, seria assim: eles creem nos últimos dias, que são, aí nesses últimos dias há uma distinção entre a igreja e Israel, há um tratamento diferenciado, Deus tem um tratamento diferenciado entre Israel e a igreja. Acontece a primeira etapa da volta de Cristo. Essa etapa da volta de Cristo é quando a igreja é arrebatada secretamente, e acontece a primeira ressurreição. O pré-milenismo dispensacionalista, ele afirma praticamente 3 vindas de Cristo, né? Porque a primeira que aconteceu há 2000 anos, a segunda vinda será em 2 etapas. Só que a Bíblia não fala em 2 etapas, a Bíblia fala só de segunda vinda pronto, né? Mas é uma característica do dispensacionalismo apresentar a volta de Cristo, né, a segunda vinda de Cristo, em 2 etapas, que acaba sendo 3 vindas e não 2, né? Também eles afirmam, essa corrente teológica, escatológica, que afirma que a igreja vai ser arrebatada secretamente. É o pré-milenismo dispensacionalista. O histórico não fala nada do arrebatamento secreto. O único que fala é o dispensacionalista. Aí, depois dessa primeira etapa da volta de Cristo, acontece os 7 anos de tribulação. Haverá algumas conversões, surge o homem da iniquidade, acontece a batalha do Armagedon, né? E a queda da Babilônia, que é a grande meretriz, que é a sedutora das nações, né? E eu tenho, quando estudarmos esse texto lá em Apocalipse, eu vou dizer para você quem que é essa Babilônia, do meu ponto de vista. Quando chegar lá eu falo. A segunda etapa da volta de Cristo, aí acontece a segunda etapa. Cristo volta com a igreja, que ele arrebatou na primeira etapa, ele volta com a igreja, instaura o reino milenar. Durante 1000 anos a igreja reina com Cristo aqui nesse mundo, um reino perfeito. Satanás é preso nesse tempo. Acontece a soltura de Satanás, né, o fogo divino contra as nações rebeldes, o triunfo do povo de Deus novamente.
e a breve soltura de Satanás provocará guerras, enganando os reinos. Esses dois penúltimos quadros, o fogo divino e a breve soltura de Satanás, acontecem praticamente ao mesmo tempo. E em seguida vem o juízo final, a eternidade. O grande trono branco, a condenação de Satanás, dos ímpios também, o término da era presente, o novo céu, a nova terra, e ela se chama de o dia de Deus. Três características do pré-milenismo dispensacionalista. Ele faz uma distinção entre Israel e a igreja no tratamento de Deus, Deus trata de forma diferente. Ambos são povo de Deus, mas há um tratamento diferenciado para Israel. A segunda vinda de Cristo em duas etapas e o arrebatamento secreto na primeira etapa. Então, essas são as principais características do pré-milenismo dispensacionalista. A outra escola que eu vi com vocês foi o pós-milenismo. Cristo volta depois do avanço do Evangelho nessa era. Então, o pós-milenismo e o amilenismo, que eu verei com você hoje com mais detalhes, são muito parecidos. Muito parecidos. Eu ousaria dizer que a única diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo é na questão do entusiasmo com relação ao avanço do Evangelho. O pós-milenismo, ele crê que o Evangelho, ao ser propagado, espalhado, o reino de Deus acontece no coração do indivíduo, e conforme outras pessoas vão se convertendo, o mundo, a possibilidade é que o mundo melhore. Imagine uma cidade inteirinha de crentes em Cristo Jesus. Acho que seria mais fácil para a gente mudar, não é mesmo? Será? A igreja, que é bem menor, tem hora que a gente tem umas dificuldades na vida na cidade, Não sei. Mas esse entusiasmo do amilenismo, do pós-milenismo, ele é muito belo. E eu não tenho muitas dificuldades com o pós-milenismo, no sentido de que eu creio no poder do Evangelho, transformando vidas e tudo mais, mas a minha dificuldade com o pós-milenismo é que, se as coisas acontecerem tal como o pós-milenismo afirma, então nós não caminharemos para tempos difíceis, como a Bíblia nos mostra que serão tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos de apostasia. Então, há se ver aí melhor essa definição. Eu creio que talvez a pessoa, como eu disse, a pessoa mais indicada para falar sobre o pós-milenismo aqui para vocês é o nosso irmão Gilmar. E ele é profundo conhecedor dessa escola de escatologia, que é o pós-milenismo. E se você quiser dizer alguma coisa, Gilmar, fica à vontade. Tá bom? Em linhas gerais, o pós-milenismo ensina o quê? Você vê lá os quadrinhos lá na página 8. Milênio. O que é o milênio para o pós-milenista? A mesma coisa que é para o amilenista. Longo período de paz e prosperidade. Há alguma diferença aqui. Visto espiritualmente nos corações como resultado da pregação do Evangelho a todas as nações. Eu não tenho dúvida, quando alguém recebe a Cristo como seu Salvador, o reino de Deus no coração dessa pessoa, sem dúvida alguma vai trazer a paz de Cristo naquele coração, a prosperidade espiritual. Hoje em dia, o termo prosperidade, a pessoa só pensa em coisas materiais, mas a prosperidade bíblica é algo amplo na vida do crente, inclusive na questão material, mas isso não é o mais importante, não é o aspecto mais importante dessa prosperidade. Visto espiritualmente no coração como resultado da pregação do Evangelho a todas as nações. O avanço do milênio ele é progressivo e não abrupto, como é no caso do pré-milenismo. Vem de repente, não. Conforme vai avançando a pregação do Evangelho, o reino de Deus vai se espalhando. É muito fácil, é muito comum você ver nos primeiros cristãos, na primeira geração de cristãos, uma visão bem próxima do pós-milenismo. Embora eles não chamassem de pós-milenismo, pré-milenismo, nada disso. Mas eles criam no quê? Eles receberam uma ordem de Cristo de espalhar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura. Eles receberam essa ordem de espalhar para todos os cantos. Então,
eles sabiam que à medida que o Evangelho fosse anunciado, o reino de Deus seria também expandido na face da terra. E eles sabiam que conforme corações, ao serem convertidos, receberiam essa paz advinda da bênção, da conversão da pessoa de Cristo no coração das pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, eu concordo plenamente com isso. A expansão do Evangelho. O mal, mas aí a coisa começa a ficar um pouco complicada aqui. O mal não será totalmente eliminado, mas reduzido a proporções tão insignificantes que não oferecerá resistência significante ao bem. Bem, eu não estou vendo isso. Aliás, um balde de água fria do pós-milenismo foi, por exemplo, as 2 guerras mundiais que tivemos aí no século XX. Puxa vida, se a coisa tivesse acontecendo do jeito que o pós-milenismo ensina, então não era para ter guerra, não era para estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Porque vamos falar de Brasil. Dizem que no Brasil nós somos 50 milhões de evangélicos. Tudo bem, não faz diferença nenhuma. Na reforma protestante, meia dúzia de crentes ali fizeram muito mais do que 50 milhões de evangélicos hoje. Especialmente por esse evangelho torto que tem sido pregado por aí. Mas nós não podemos negar. Por exemplo, a igreja evangélica no Brasil fez e faz muita coisa boa. Nós não podemos negar isso. Quantas escolas nós conhecemos patrocinadas por igrejas, hospitais, casas de recuperação, outras frentes abençoando o país, tudo bancado pelas igrejas. Vamos retroceder um pouco lá no final do século XIX. Casamento civil não existia. O casamento era feito pelos padres na igreja. E somente os casamentos feitos na igreja católica eram legais. Imagina os protestantes, o sofrimento deles. Os filhos deles eram ilegítimos, o casamento era ilegítimo. Cemitério, até hoje, se você for lá na cidade de Conceição dos Ouros, sul de Minas, você vai ver. Hoje está um pouco mais misturado. Mas o cantinho do cemitério lá em cima é o cantinho dos protestantes. Porque antigamente um protestante não podia ser sepultado no cemitério comum, porque ele estaria profanando o cemitério. Quem que conseguiu reverter essa situação toda? Foi a igreja. Os evangélicos, lá no final do século XIX, que bateram de frente, não, o casamento tem que ser feito por uma instância civil. Os católicos, se quiserem casar ali pelo padre ali, tudo bem. Mas os nossos casamentos também têm que ser reconhecidos. Mas, então uma instância civil faz isso. Foi onde surgiu o casamento civil. Então, o que acontece é que hoje em dia a igreja evangélica brasileira está muito mais preocupada com a grandeza material do que com o servir. Isso não aconteceu com os evangélicos, aconteceu com os católicos. Eu tenho uma história, eu tenho um acontecimento histórico que diz assim, que foi um dos papas, um dos primeiros papas da igreja, eu não vou me recordar o nome agora. Ele olhando a riqueza da igreja, disse assim, a igreja pode dizer, tem prata e tem ouro. Aí alguém disse assim, mas não pode dizer, em nome de Jesus levante e anda, como disse Pedro e João, aleijado. Não, eles disseram, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos é em nome de Jesus levante e anda, e ele foi curado. Hoje a igreja tem de tudo, mas não tem esse poder. Por quê? Porque está mais preocupada em agradar a homens, agradar a si mesmo, do que agradar a Deus. Voltando aqui para o pós-milenismo. Então, no fim do milênio, que não é 1000 anos literais, como pensa o dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico, não, são 1000 anos, é um período de tempo. O número 1000 deve trazer à nossa mente um número
um tempo exato, tem um começo, meio e fim. Essa é a ideia, é um tempo perfeito. E não no sentido literal de 1000 anos, 99, mais 1999 mais 1000, não é isso não. É 1000 aqui no sentido simbólico, como nós amilenistas também entendemos. Né? No fim do milênio, Satanás será solto, haverá uma grande apostasia e expansão da maldade, culminando com o surgimento do anticristo. Aí acontece a volta de Cristo. Veja bem, o milênio acontece então, para o pós-milenista, o milênio já está acontecendo também. Nós já estamos no milênio. Né? Vai acontecer a volta de Cristo, a ressurreição de todos os mortos, e em seguida transforma os corpos dos crentes que estiverem vivos, recolhe a igreja e com ela julga o mundo e Satanás, e aí vem o estado eterno, né? A glória eterna, céus de glória para os crentes e o inferno para os não crentes. O pós-milenismo é bem mais simples. Agora vamos pular o milenismo, que é a linha que eu adotarei para interpretar o Apocalipse com vocês. Tá certo? Gilmar, quer dizer alguma coisa sobre o pós-milenismo? Não. Tá certo? Quer fazer alguma acréscimo? Fica à vontade. Né? Aqui não tem essa não de fale agora ou cais para sempre. Tem isso, não pode falar, pode ficar à vontade, tá bom? O amilenismo, que é o que eu vou discutir com os irmãos. O que o amilenismo, em linhas gerais, diz? Cristo já está reinando nessa era e reinará eternamente. Né? Vamos lá. Essa nomenclatura amilenismo, que significa não, o A significa não milênio, não faz jus ao que esta escola realmente ensina. Se você perguntar, pastor, você é amilenista? Sou. Então você não crê no milênio? Só eu creio no milênio. Só não creio no milênio literal, de 1000 anos exatos. Para mim, a expressão milênio significa um tempo determinado por Deus, então, no sentido simbólico, simboliza um período de tempo, que tem começo, meio e fim, no qual acontecerão os propósitos de Deus referentes ao fim dos tempos. Lembrando que nos últimos dias nós já estamos nele. E aí não importa qual escola de interpretação você escolha, a expressão últimos dias tem o mesmo significado. A primeira, a segunda vinda de Cristo. No final dos tempos, aí nós podemos pensar nos últimos dias antes da volta de Cristo. Né? Mas, em linhas gerais, os últimos dias significam a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas o termo amilenista ou amilenismo não diz o que realmente nós somos, porque nós cremos. Né? O amilenismo não vê como literais os 1000 anos de Apocalipse 20, versículos 3 e 4, mas crê sim no reinado literal de Cristo nessa presente era, conhecida como últimos dias. Então, quando alguém te acusar, se você adotar o amilenismo como posição, e alguém te acusar de que você tem uma interpretação simbólica e não literal, você não, é literal sim. Eu creio no reino literal de Cristo. Cristo está reinando hoje. Cristo está reinando hoje, eu não tenho dúvida disso. E Ele reina plenamente. Mas existem alguns eventos que haverão de acontecer até o final. E depois da eternidade, no qual o reino de Cristo será plenamente visto e reconhecido por todos. Né? Então veja bem, cremos sim num reino literal de Cristo, um reinado literal de Cristo, né? Nesta presente era. Para o amilenismo, o período que é chamado de milênio já está em atividade nesta era, que começou com a primeira vinda de Cristo e terminará com a segunda vinda. Esse período que nós chamamos de últimos dias. Né? Portanto, o amilenismo compreende que os sinais dos tempos, como pregação do Evangelho, apostasia, guerras, fomes, terremotos, conforme nós vimos lá em Mateus 23 e 24, né? Mateus 24, quer dizer, estão presentes em toda a era cristã nesses últimos dias. Sempre houve terremoto, fome, peste, guerras, sempre houve. Né? E se você pegar no livro de história, veja quantas pestes, epidemias que tiveram ao longo
desses 2000 anos? Quantos terremotos, quantas catástrofes, quantas guerras? Obviamente, como mostrei para vocês quando estudamos Mateus, obviamente quando você pega até 1600, de 1600 para cá, a coisa está indo a galope. Aumentou assim assustadoramente, especialmente no século XX. Antigamente, o volume de conhecimento de uma pessoa, ele era dobrado a cada 1.500 anos, 1.600 anos. Ou seja, o que uma geração conhecia, o volume de conhecimento só atingiu o dobro do volume 1.600 anos depois. Hoje, dizem que a cada 3 anos dobra-se o volume de conhecimento. Dizem que uma criança hoje de 8, 10 anos tem o mesmo volume de conhecimento que um homem como Leonardo da Vinci teve na sua época. A diferença é que o pessoal não sabe usar, né? Tanto volume de conhecimento, né? tanta informação. Não é à toa que a nossa geração é uma geração estressada. Informação, tanta informação, que tem hora que a gente acaba passando por cima porque não dá conta de acompanhar. No registro, não tem nem como registrar também. Né? A memória antes era muito mais utilizada. Eu lembro, não faz muito tempo. Há 20 anos atrás eu tinha pelo menos uma lista de uns 60, 70 telefones na minha cabeça que eu sabia de cor. O pessoal na igreja perguntava para isso: pastor, qual que é o telefone de fulano? Tal. Ah, sério? Não liga? Batia. Esses dias eu fui passar o número do meu celular, não sabia. Fui passar o número do meu celular na hora que fui no cadastro. Eu falei: caramba, peraí. Por quê? Porque já mudei de telefone. Agora, se você vai na minha agenda do celular, tem lá quase 1000 contatos. Eu transferi a minha capacidade de armazenar para o aparelho. Né? O saber está se avolumando de uma forma, né? Ou pelo menos as informações estão se avolumando, só que o homem está mais sábio. Né? Só para a gente pensar um pouco. Vamos lá. Assim que Cristo voltar, procederá a ressurreição geral, né? Todos os mortos, tanto crentes como não crentes, serão ressuscitados, né? E a transformação dos crentes que estiverem vivos, os quais receberão um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo, na sua glória, conforme você pode ver lá em Filipenses 3:21. Esse assunto tem falado muito sobre isso com vocês na escola dominical, né? Há alguma dúvida sobre isso, irmãos? Não? Vamos em frente. Num gráfico, colocamos o amilenismo da seguinte forma: era cristã, nos últimos dias, que é um milênio não literal, certo? Não literal, mas o reinado de Cristo é literal. Cristo está reinando literalmente, eu não tenho dúvida disso. Essa história de que o mundo jaz no maligno, sim, a Bíblia diz isso, não é a história da Bíblia que diz isso. O mundo jaz no maligno, mas não quer dizer que Satanás é o dono desse mundo, que ele manda e desmanda nesse mundo, não é isso não. Satanás, para agir nesse mundo, ele precisa da permissão de Deus. Quem reina nesse mundo é o Senhor Jesus. Pastor, mas aí fica esquisito a gente pensar tanta maldade acontecendo. Sim, mas tudo isso tem um propósito, e Cristo permite essas coisas acontecerem. Ele tem um propósito com isso, porém ele não perdeu o controle, e por isso mesmo ele haverá de proceder para o julgamento, o juízo final, né? Mas o que é então esse milênio para nós? Nós já estamos no milênio, né? Que é o reinado. Cristo está reinando sobre nós, quer, como dizem os nossos irmãos pós-milenistas, reinando no nosso coração, e através de nós ele já está reinando nesse mundo. Aliás, você acha, por que esse mundo não foi destruído ainda? Por quê? Porque a igreja está aqui.
por causa da igreja. O tratamento de Deus com esse mundo é por causa da igreja. Deus só não fez desse mundo o que ele fez com Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra só foram destruídos depois que Ló foi retirado da cidade. Esse mundo só não foi destruído ainda porque a igreja está aqui. Tanto é que quando Cristo vier buscar a sua igreja, procederá ao juízo. E aí o dia do juízo final será o dia em que o fogo descerá do céu e então expurgará essa criação, esse mundo do pecado. Novos céus e nova terra serão criados, né? Os ímpios condenados, mas só depois que a igreja for retirada, para que ela não sofra dano algum. Em linhas gerais é assim: o mundo só não sofreu o dano do juízo ainda, da nação ainda, porque a igreja está aqui. Porque o dia que Cristo tirar a igreja, para que a igreja não sofra o dano, o mundo sofrerá a danação eterna. Né? Então, apesar dos sinais, estamos no primeiro quadrinho ainda, né? Apesar dos sinais dos tempos, a pregação do Evangelho, apostasia, guerra, fome, terremotos, crescimento, tanto do bem quanto do mal, temos visto o Evangelho avançando. Mas igualmente o mal também está avançando, ou não sei se igualmente ou mais, não sei, mas o mal também está avançando. A gente vê a maldade aí a níveis galopantes, é uma coisa impressionante que está acontecendo. A perversidade, a ponto que está chegando a perversidade do ser humano, né? Cristo está reinando neste mundo e sempre reinará. Aí no segundo quadrinho, a volta de Cristo. Nós não sabemos quando será. Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? A ressurreição geral. Ressurreição geral por quê? Todos os mortos serão ressuscitados, quer crentes, quer descrentes serão ressuscitados. A diferença é que os crentes serão ressuscitados com corpos gloriosos. Os crentes mortos, os que morreram, serão ressuscitados com corpos gloriosos. Os ímpios mortos serão ressuscitados com o mesmo corpo pecaminoso, sem mudança alguma. Os crentes que estiverem vivos, depois de verem os mortos ressuscitados, serão transformados num abrir e fechar de olhos. E aí então acontece o juízo final. Cristo recolhe a igreja, ali nos ares encontraremos com Cristo e dali nós julgaremos o mundo. Acontece o juízo final, a condenação de Satanás e dos ímpios, o lago de fogo e a recompensa dos crentes, que é o céu, né? A condenação de Satanás é o lago de fogo, o inferno, a morte, e os ímpios serão lançados no lago de fogo, né? E a recompensa dos crentes aí é a glória eterna. E em seguida, então, a eternidade. A glória eterna aos crentes, os quais reinarão com Cristo eternamente, e o juízo sobre os ímpios no inferno, ou no segundo, ou no lago de fogo, né? Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses. Por que eu escolhi, Olivar, escolhi o amilenismo? Por dois motivos. Primeiro, porque o amilenismo, ele é a conclusão lógica do aliancismo. Nós somos aliancistas. Essa história de que a principal doutrina da igreja presbiteriana é a predestinação. Sim, é uma doutrina importante da igreja presbiteriana. Porém, a principal doutrina da igreja presbiteriana é o aliancismo. Em cima do aliancismo, nós construímos toda a nossa teologia, toda a nossa prática de culto a Deus em cima do aliancismo. O aliancismo é a base da nossa interpretação das Escrituras. A outra forma é o dispensacionalismo. Se você optar pelo dispensacionalismo para interpretar a Bíblia, certamente você seguirá o pré-milenismo dispensacionalista, ou talvez o pré-milenismo histórico. Talvez. Mas dificilmente você vai seguir o amilenismo ou o pós-milenismo. Da mesma forma, se você é aliancista, dificilmente você vai abraçar o pré-milenismo, quer histórico ou dispensacionalista. Você vai ficar entre as duas, ou pós ou amilenismo, né?
Por que eu fico com o amilenismo? Porque para mim o amilenismo, o segundo motivo é esse. É que eu sou meio burrinho, eu não consigo entender aquele monte de conta que os caras fazem lá e vai e volta. Eu não sei, eu tentei, não vai, nem entra na minha cabeça. Quando eu leio um texto, por exemplo, como 1 Tessalonicenses 5, né? Paulo fala sobre a vinda do Senhor. Capítulo 4, melhor ainda, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem aqui é os que já morreram, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aí Paulo começa a falar da nossa esperança. Qual a esperança que nós temos? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, por meio de Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Estou falando aqui da ressurreição, do dia da ressurreição. Na companhia de Jesus, Ele trará os que forem ressuscitados. E ainda vos declaramos isso, por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada com o medo de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja bem, quando Paulo fala ali no verso 14 que Cristo trará os mortos, né, em sua companhia, os que dormem. Então Paulo ele faz assim, ele anuncia o que ele vai dizer, depois ele volta e começa falando passo a passo o que ele pretende ensinar. É como um professor, quando chega, ele apresenta primeiro o conteúdo da matéria e depois ele passa a dar a matéria minuciosamente. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então ele está falando aqui da volta, daqueles que serão ressuscitados. Aí ele fala, quando é que eles serão ressuscitados? Quando Jesus voltar. Mas quando é que Jesus vai voltar? Nós não sabemos o dia, só sabemos que quando dada a palavra de ordem, quando o Senhor mesmo ordenar, o arcanjo vai tocar a trombeta, né? Vai chamar a atenção. A ideia aqui é chamar a atenção de todos. E não importa de que lado do planeta que você estiver, né? Nessa hora o pessoal do Terra Plana fala, pessoal, nós vamos conseguir, todo mundo vai ver Jesus porque a Terra é plana, assim, né? Deus que criou o universo do nada, é difícil fazer todo mundo ver ao mesmo tempo, né? Fazer o quê? Mas a questão é, todo mundo verá, todas as pessoas verão Jesus voltar. Nesse momento, ouvirão a trombeta do arcanjo, todos terão a sua atenção chamada para Cristo, todos verão Jesus descer do céu. E aí o que vai acontecer? Ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas Paulo não falou lá no verso 14 que ele trará em sua companhia os que dormem? Aí os nossos irmãos dispensacionalistas entendem aquela coisa toda, né? Eles já foram ressuscitados antes, agora eles estão descendo com Jesus e tal. Não. Só que se eles que falam os que dormem, eles estavam mortos ainda, não houve ressurreição. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando Jesus chegar ali nos céus, ele nem vai pisar, né? Nós vamos encontrar com ele nos ares. Veja o verso 17, nós encontraremos com ele nos ares, ele nem vai pisar aqui, ele só ordenará aos mortos que ressuscitem, primeiramente os mortos em Cristo, os crentes serão ressuscitados, depois, verso 17, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Jesus aparece, ordena aos crentes que estão mortos que sejam ressuscitados, e eles já são ressuscitados com corpos gloriosos,
glorificados, preparados para suportar o peso da glória eterna. Esse corpo aqui jamais suportaria. Depois que eles forem ressuscitados, os crentes que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, verão seus corpos também glorificados. Terão seus corpos glorificados. E imediatamente acontece, depois nós, os vivos, os que ficarmos, os que ficarmos aqui, que ele fala, os que estamos vivos, estamos vendo Jesus descer, não sei se eu vou estar vivo naquele dia, Paulo fala isso, os que ficarmos, por quê? Porque ele cria que a volta do Senhor Jesus seria naqueles dias. Por isso que ele faz toda essa descrição aqui, contando que ele veria a volta do Senhor Jesus, mas mal sabia ele que não seria naqueles dias. Por isso que ele fala, ele tinha a expectativa da volta do Senhor naqueles dias. Mas no dia da volta do Senhor Jesus, se eu estiver vivo, não sei, se eu estiver vivo, eu vou ver o Paulo e todos os outros crentes sendo ressuscitados. Se eu estiver morto, serei ressuscitado também. Aí, só um minuto, aí então acontece um arrebatamento. Veja que o texto que fala de arrebatamento. E seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares ali. Jesus nem pisará na terra. Arrebatar, eu tenho falado isso para vocês, arrebatar não significa retirar secretamente. Arrebatar significa retirar com força, tomar com força. Por que nós seremos arrebatados, arrancados com força? Aí nós vamos recorrer ao texto de Mateus que fala sobre os anjos que são ceifeiros, os anjos que vão ceifar, vão recolher os filhos de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação para o dia da redenção. Anjo não é onisciente. Anjo não conhece o coração das pessoas. Mas naquele dia, não sei se vai ter uma marca visível, não sei. Eu sei que o Espírito Santo na vida de cada um identificará para os anjos que aquela pessoa ali é um salvo, é um eleito de Deus, e os anjos recolherão, ceifarão os crentes, recolherão os crentes, e nós então seremos arrebatados, arrancados com força desse mundo, pelos anjos do Senhor, e levados até Ele, às alturas. Mas por que a gente tem que se arrancar com força? Por quê? Porque esse mundo ainda estará sob a corrupção do pecado. E nós já estaremos com corpos gloriosos, preparados para a glória eterna. Por isso que a coisa toda vai ser um abrir e fechar de olhos. E Cristo nos levará consigo. Aí diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo conclui dizendo, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Você vê que o passo a passo que ele dá aqui, a sequência que ele dá, é simples da gente entender, só não como eu falo que é simples, não estou dizendo que ela é simplória, estou dizendo que ela é fácil da gente entender essa sequência. Essa é a sequência do amilenismo, e também do pós-milenismo, não deixa de ser, mas essa é a sequência do amilenismo que nós seguimos. Aí, ali nos ares, junto com Cristo, nós veremos Cristo julgar o mundo. É nesse sentido que a Bíblia diz que nós julgaremos com Cristo os ímpios. Nós assistiremos o julgamento, seremos testemunhas do julgamento de Cristo contra os ímpios. E depois estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Adi? Roque e Elias, eles já têm um corpo glorioso ou não? É uma boa discussão essa. Uma boa discussão. Eu, particularmente, creio que eles já têm o corpo glorificado. Porque eles foram levados de corpo e alma no céu. Se eles têm o corpo e alma, se eles não tivessem o corpo glorificado, então eles morreram. Porque eles foram só o espírito deles. E a Bíblia diz que eles foram arrebatados de corpo e alma para os céus. Tá? Então, não temos ali
eu não vejo base para dizer que o corpo, eles não têm corpos glorificados. Mas a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que ressuscitarão, né? Sim, de fato, Jesus é o primeiro a ser ressuscitado do jeito que os demais serão ressuscitados. Enoque e Elias não foram ressuscitados. Eles foram trasladados para o céu. Mas é uma discussão que eu falo para você que os meus professores de teologia estão divididos, né? E aí eu só vou dizer o seguinte: vamos ficar para ver, né? Sim. Pastor, uma coisa que pode corroborar esse seu ponto é que quando Jesus fez lá, teve o momento da transfiguração, estava com ele Elias e Moisés, né? E eles não estavam com corpos naturais, né? Estavam ali aquela questão, a transfiguração, eles desceram ou os daqui subiram? Não está claro lá no texto. Mas os corpos deles estavam também reluzindo, né? Sim, não, mas corpos glorificados. Agora, Moisés não tinha corpo glorificado. Moisés morreu. O corpo de Moisés será ressuscitado, né? Aí há uma tradição de que aquela disputa do arcanjo com Satanás pelo corpo de Moisés é porque o arcanjo levou o corpo de Moisés para o céu. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Você consegue uma base, mas aí fere com o outro. Aí vai nessa polícia. Então, vamos parar. Justamente. Aí sim, isso traria um problema sério. Mas isso aí é informação extra bíblica que nem a gente deve perder tempo com isso, né? Então, o amilenismo é a mais simples dessas quatro, né? Das outras três, eu errei aqui na contagem. É a mais simples dessas 4 escolas de interpretação. Isso se deve ao método empregado pelo amilenismo, que é o de respeitar o simbolismo do livro do Apocalipse, bem como todas as literaturas desse gênero, né? A saber, as literaturas apocalípticas. Por exemplo, na Bíblia você tem outros livros que são classificados como literatura apocalíptica. Alguns exemplos, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel é uma literatura apocalíptica. O que é uma literatura apocalíptica? Quando o povo de Deus estava passando por um momento de sofrimento, o povo pensava que Deus havia abandonado, deixado ele. E aí Deus então enviava os seus profetas, enviava os seus servos, trazendo consolo ao coração do povo, dizendo assim: não abandonei vocês. Vocês têm que passar por esse período de provas. Mas eu quero dizer para vocês que o inimigo será levantado, eu vencerei o inimigo, vocês vencerão esse período de lutas, porque eu estou com vocês. Então, uma literatura apocalíptica é uma literatura de consolo, que traz consolo para o povo que nos sofre. No próximo estudo eu falarei mais sobre isso, né, quando eu abordar o propósito do livro do Apocalipse, que é trazer consolo ao coração daqueles irmãos que estavam sob perseguição. Semana que vem eu falo mais sobre isso com vocês. Então, ao contrário do pré-milenismo histórico e dispensacionalista, que afirmam fazer uma interpretação literal dos textos, mas que quando um texto oferece uma certa resistência a esse método, mudam para uma interpretação simbólica, o que traz muita dificuldade para saber quando um texto deve ser simbólico ou literal, né? Como diz Anthony Huckman, a diferença entre um intérprete amilenista e um pré-milenista aparece quando cada um deles procura indicar quais profecias devem ser interpretadas literalmente e quais devem ser interpretadas de forma não literal. Nisto haveria grande divergência de opinião. Por exemplo, eu como amilenista, eu respeito aquelas partes do livro do Apocalipse que são simbólicas, né? Nós veremos, por exemplo, os números em Apocalipse. Nos próximos estudos eu vou explicar isso para vocês. Os números em Apocalipse têm um significado, né? É um significado simbólico. Pegue, por exemplo, a besta, aquelas bestas que aparecem lá no livro do Apocalipse, né? Se você interpretar aquilo literalmente, você vai fazer um
uns bichos que não faz sentido. Esses dias eu estava vendo alguns desenhos, né, que os literalistas entendem como seria aquelas bestas do Apocalipse. Meus irmãos, você chega a dar risada. Olha, nem ficção científica consegue produzir umas coisas tão malucas aquelas. Agora, quando a Bíblia fala, a sua cabeça era como a do leão, suas garras eram como as garras do leopardo, esse como está mostrando que é uma comparação. Por exemplo, se eu falar para a Dona Miriam, você fala assim, a Dona Miriam veio para a igreja hoje como um piloto de Fórmula 1. Eu não vou dizer que ela é um piloto de Fórmula 1. O que eu quero dizer com isso? Que ela veio furando por aconteceu, ela veio correndo e veio numa velocidade impressionante. Mas eu não estou dizendo que ela é um piloto de Fórmula 1. Você não vai imaginar a Dona Miriam de macacão de piloto de Fórmula 1 entrando no cockpit do carro ali correndo, né, Dona Miriam? Não vai dar certo. É uma comparação. Os literalistas, né, especialmente os pré-milenistas, eles nos criticam porque dizem que nós, por sermos simbólicos por optarmos por uma interpretação simbólica do texto, nós estamos minimizando a autoridade do texto, diminuindo a autoridade do texto. Mentira. Mentira. Nós não estamos minimizando a autoridade do texto bíblico. O que nós estamos fazendo é respeitar o significado dele. Agora, o que é que diminui a autoridade, mais a autoridade de um texto? Eu interpretar um fato ali que é de forma simbólica, que ele está expresso em forma de símbolos, e trazer o significado real dele, ou eu interpretá-lo literalmente e apresentar um significado jocoso, um significado absurdo. Com certeza o primeiro honra o texto, o segundo não. Tem coisas no livro do Apocalipse que são literais, como por exemplo, Cristo andando entre os 7 castiçais, né? Os 7 castiçais simbolizam a igreja de Cristo. As 7 igrejas da Ásia, está lá no texto, né? As 7 igrejas que simbolizam a igreja de Cristo. Agora, o que é literal? Cristo está no meio da sua igreja. E o texto diz isso. Então, isso eu interpreto literalmente. Agora, quando eu vou pensar nos castiçais, eu não vou imaginar Cristo andando no meio de 7 castiçais, de fato, não faz sentido. Agora, o que são os castiçais? Por que castiçais? Um castiçal é um portador de luz. Castiçal é um portador de luz. A igreja é a portadora da luz. Vós sois a luz do mundo. O pastor é o anjo da igreja. Né? Cadê minhas asas? Né? Não tenho asas. Não sei se não tem asas também. Né? Alguns seres celestiais eu sei que tem. Pelo menos é descrito com asas. São descritos com asas. Né? Os querubins, os seres serafins, são descritos com asas. Eu não sei se estou longe de asa. O fato deles voarem é porque eles são espíritos. Não sei se eles tinham asa. Não é o meu caso. Mas eu sou anjo? Não. Literalmente não. Simbolicamente sim, porque anjo significa mensageiro. Aqui é o portador da mensagem. O pastor da igreja é o portador da mensagem de Deus para a igreja. Eu sou um mensageiro. Então, quando João fala ao anjo da igreja, quando Jesus fala para João, ao anjo da igreja escreve, o que Jesus estava falando? João, manda isso para os pastores passarem para a igreja. Então a gente tem que respeitar o simbolismo do texto, senão a gente vai fazer um estrago do significado mesmo, né? Tomemos como exemplo o livro do Apocalipse. O milenismo leva em consideração a importância que o livro teve
em primeiro lugar para os cristãos da época em que ele foi escrito. Que sentido faria para aqueles irmãos um livro que dissesse algo a respeito apenas de um futuro distante? Por exemplo, volta e meia aparece essa pataquada de que o chip debaixo da pele é a marca da besta. Ou o chip tem que ser instalado subcutaneamente na testa. Lá fala também a marca na testa, não sei o quê. Há 20 anos atrás, a marca da besta era o código de barra. Eu digo, não, a marca dos bestas, só código. Né? Entenda comigo, os cristãos, lembra que literatura apocalíptica é uma literatura de consolo para quem está sofrendo. Aqueles irmãos lá no século I, lá nos dias do Apocalipse, quando o Apocalipse foi escrito, nos dias de João, estavam sofrendo sob a tirania do Império Romano. Imagina alguém chegando para eles dizendo assim, olha, haverá um tempo em que serão instalados chips debaixo da mão das pessoas. O que é chip? Como assim? Leitor ótico, o que é isso? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é eterna. Por que a palavra de Deus é eterna? Por quê? Porque em todas as épocas, a verdade que ela comunica, ela é precisa em todas as épocas. E em todas as épocas o significado dela é o mesmo. Em todas as épocas o efeito dela é o mesmo. Que consolo traria para aqueles irmãos saber que estava sendo dito ali por João, aconteceria 2000 anos depois. Eles estavam precisando de consolo naqueles dias. Da mesma forma, né, o amilenismo, ele vê, em primeiro lugar, os benefícios do livro àqueles irmãos e considera também a importância do mesmo para nós que vivemos numa época diferente, mas que traz também problemas e lutas diferentes na Igreja de Cristo. Por exemplo, eu não posso também interpretar o livro do Apocalipse somente olhando para o passado, como algo que já se cumpriu e teve o papel dele lá, que era consolar aqueles irmãos, e portanto não tem mais nada para nós hoje. Se eu fizer isso com o Apocalipse, eu tenho que fazer isso com a Bíblia toda. Eu tenho que desprezar a Bíblia. A Bíblia, ela já cumpriu o papel dela, ela já orientou aqueles irmãos no passado, ela já cumpriu o papel dela. Não preciso mais da Bíblia hoje. Aí eu vou fazer igual alguns que eu conheço por aí. Eu ouvi isso da boca de um pastor uma vez, dizendo assim, mas eu não preciso mais ler a Bíblia, porque o Espírito Santo fala diretamente comigo. Isso é um ungidão. Né? Então nós devemos tomar cuidado. Ao interpretar a Bíblia, nós precisamos ver o significado original das palavras, o significado, o propósito original dela, quando ela foi escrita. E como isso se aplica a nós hoje. Senão a gente vai fazer um estrago na interpretação, vai fazer um besteirol só. A cada tecnologia que é lançada, nova tecnologia de identificação, a cantarada vira dos avessos. É a marca da besta, olha, não era outra. Não era o código de barra, agora é o chip subcutâneo. Ah, mas esse aí, rapaz, isso aí é fabuloso. Não, isso era mesmo do anterior. Eu estou menos cuidado com isso. Nem tanto uma interpretação exclusivamente preterista e nem tanto uma interpretação exclusivamente futurista. A Bíblia, ela é sempre contemporânea, a Bíblia é eterna, a palavra de Deus, ela tem o mesmo efeito em todas as épocas. Robert Close sintetizou bem o pensamento amilenista. Ele diz o seguinte: os amilenistas mantêm que a Bíblia não provê um período de paz e justiça universais antes do fim do mundo. Pelo contrário, a coisa só vai piorar daqui para frente. O amilenismo, o Gilmar sempre sai nessa hora, né? O pós-milenista, ele olha para o amilenista e diz que nós somos pessimistas. E nós, pessimistas, olhamos para o pós-milenista e dizemos, vocês são otimistas demais. Né? Eu não sou pessimista, eu sou realista. Diz que o pessimista é aquele que pega uma flor e diz assim, puxa vida, até a rosa tem
O otimista fala, puxa vida, temos espinhos de rosas. O realista fala, rosas tem espinho. Simples. Se eu quero a beleza da rosa, eu tenho que tomar cuidado com o espinho da rosa. Simples. Eu não me vejo pessimista, eu me vejo realista. Alguns hipotéticos, pastor, ele fez uma alusão, não sei se foi muito correto, que os primeiros irmãos da igreja que sofreram em Coliseu e Cristal reforça ainda mais para ele que vai ser pós-tribulacionista, né? Ele vai passar pela tribulação antes de tribulação. E vai piorar, mas, e olha, que Cristo volte antes que tenha misericórdia. Maranata também, Senhor Jesus, porque senão serão dias muito difíceis, né? Então, eles, né, continuando em Walter Close, eles creem que haverá um crescimento contínuo do bem e do mal no mundo que culminará com a segunda vinda de Cristo. Não quer dizer que crescimento é igual, tá, irmãos? Mas os dois crescerão. Ao mesmo tempo que você vê uma turma fazendo estrago, você vê outra turma trabalhando. Ao mesmo tempo que você vê o mal agindo, atuando e destruindo, você vê também o povo de bem trabalhando, construindo e indo em frente. Ao mesmo tempo que você vê os inimigos calando a igreja, impedindo a igreja, da mesma forma você vê a igreja enfrentando e trabalhando, né? Com relação, quando eu falar sobre isso, sobre a prisão de Satanás, o que significa Satanás ter sido preso? Para nós, amilenistas, significa o quê? Que Satanás foi impedido de impedir a igreja crescer. Nesses últimos 2000 anos, quantas investidas de Satanás contra a igreja? Quantas investidas Satanás deu contra a igreja? E ele não conseguiu. Nossos missionários sendo perseguidos, torturados, e a igreja lá, trabalhando, agindo, trabalhando. Onde Deus quer uma igreja aberta, não tem quem segura. Não tem quem segura. Até se os crentes quiserem corpo mole, Deus põe outros lá para fazer serviço. Porque a porta que ele fecha, ninguém abre, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Né? Só concluindo aqui, Rafael. Os amilenistas creem que o reino de Deus está presente agora no mundo, enquanto Cristo vitorioso governa seu povo através da sua palavra e do Espírito. Embora eles também vejam adiante um reino futuro, glorioso, perfeito, na nova terra, na vida por vir. Né? A perfeição absoluta para mim é a glória eterna. Agora, os 1000 anos para nós já estamos nele. Pastor, mas nós estamos em 2019, já dobrou aí os 1000. Sim, é verdade, por isso mesmo, porque o 1000 para nós não é literal, não é 999 mais 1000, então não é não. É um período de tempo. Um período de tempo. E eu vou mostrar isso para você em outras passagens do Apocalipse, quando se fala de tempo, né? Um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, né? O que isso quer dizer? Né? 36 semanas, né? O que isso quer dizer? Né? Então, eu vou 36 semanas, não, peraí, 3 anos e meio dá quanto? 24, 36, 42 semanas. Né? Vou mostrar para vocês o significado do que é isso. É um tempo exato. A nossa tribulação tem um tempo exato de começar e terminar. É isso que Jesus está dizendo, é isso que o Apocalipse está dizendo. Eu vou entrar nesses detalhes com vocês quando estudar cada parte do livro, certo? Rafael, você ia dizendo? Sobre a questão do crescimento do bem e do mal, né? A gente vê isso de forma clara, por exemplo, mesmo com o avanço do ateísmo, do esquerdismo, a gente vê no Brasil você nunca tinha visto tanto o calvinismo ter um destaque quanto o calvinismo. Quando Deus quer, nada segura a igreja, né? Conclusão, como dissemos no princípio desse estudo, cabe a cada um de vocês escolher a escola de interpretação que mais faça sentido e obedeça a uma exegese correta dos textos.
respeitando os seus detalhes. Então, se você pensa, pastor, de tudo que você mostrou aqui, eu prefiro ficar com o pré-milenismo dispensacionalista. Tá bom. É um direito que você tem. Eu não vou lá, você vai ser expulso da igreja por causa disso. Não, isso não é heresia, tá, irmão? Se você pensar diferente de um milenista, de nós milenistas, você não é herege por causa disso. Obviamente você vai ter umas implicações diferentes, mas dizer que você é herege ou que você está errado, também não vou entrar nessa questão. Eu fico com o milenismo por esses motivos que eu vos mostrei. Né? Eu não sou milenista por outro motivo, porque eu vejo coerência, muito mais coerência. Agora, o amilenismo responde todas as questões? Não, mas responde mais do que os outros. O amilenismo ele é 100% coeso, coerente, não tem nada ali que fica desajustado? Não, mas é bem menos do que os outros. Né? Mas é como eu disse, isso aí vai depender agora de você. Você pode se aprofundar, mas esse estudo foi só para te dar uma noção. E eu aconselho você, se você tende para uma dessas vertentes aqui, estude sobre isso, estude e aprofunde sobre o assunto. Uma coisa é fato, seja pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo ou amilenismo, nós vamos chegar lá no céu e vamos ver que todo mundo tinha razão. Não chegar no céu e dizer, pai, mas você não era milenista? Você é. Então o que você é dispensacionalista está fazendo aqui? Porque isso, meus irmãos, veja bem, não é questão crucial para a salvação. Ó pastor, então por que nós estamos perdendo tempo estudando tudo isso em 2 semanas, estudando isso aqui? Isso não é perder tempo. Estou passando isso para você, para mostrar para você como é que nós seguiremos o livro do Apocalipse. Eu poderia muito bem chegar aqui e começar a despejar o Apocalipse em você aqui. Não, pastor, mas e a tribulação? Como é que é assim? Meu irmão, não é assim que acabou, vamos em frente. Nós estamos aqui para aprender juntos. Né? Contudo, para orientarmos em nossos estudos, nós seguiremos ali a corrente, a escola amilenista, né? Justamente por se tratar de um livro carregado de simbolismos, os quais devem ser respeitados para não serem transformados em coisas completamente avessas aos demais ensinamentos das Escrituras. Além do que o amilenismo é o desfecho lógico do aliancismo. No aliancismo, sim. Aí se você fala, pastor, mas o que eu creio, eu vejo mais coerência no dispensacionalismo do que no aliancismo. Aí nesse ponto eu vou dizer para você, irmão, então, eu aconselho você procurar uma igreja dispensacionalista. Como já aconteceu uma vez, um irmão chegou para mim e estava nascendo uma criançada lá na igreja, e veio um monte de bebês ali, foi uma festa. Né? A igreja cresceu aquele ano maravilhosamente, foi uma turma bonita de se ver. E aí começou a fase dos batismos. Né? Os pais trazendo seus filhos para o batismo, e esse irmão trazia dele. Aqui foi me inquietando. E eu, na nossa Constituição, diz que é dever nosso, oficiais, zelar para que os seus pais batizem seus filhos. Aí eu fui fazer o meu papel. Cheguei no cara e apertei, e aí, irmão? É o seguinte, eu tenho dificuldade com batismo infantil. Eu disse, não, mas não tem cúmulos. Eu expliquei para vocês na casa disciplada, eu expliquei para você e tudo mais. Se não apresentou dúvida alguma, por que agora você está falando? Eu não concordo muito, não sei o que e tal. Não sei o que você não concorda. Aí eu tive um pouco mais de paciência, expliquei para ele de novo. Mas não, você não concorda. Sim, não, irmão, quero dizer uma coisa para você. É melhor você. Aí eu apresentei 2 igrejas para ele perto lá onde ele estava, né? Só tem a igreja tal, e a igreja batista tal, e a igreja batista tal. Qualquer uma das 2 que você for, elas são dispensacionalistas. Você não vai precisar batizar seus filhos. Então eu aconselho você a ir para elas. Você está me expulsando da igreja? Expulsando, convidando você a se retirar. O louco, porque aqui você não vai contribuir para nada, você só vai causar mais problema na igreja, porque outros vão ver, por que o fulano batizou o filho dele? Você vai dar mau testemunho, e a igreja não vai mudar por sua causa. Eu não vou aqui passar a mão na sua cabeça. Então, eu peço para você
procurar outra igreja então. Aí, para minha surpresa, ele foi para uma outra igreja presbiteriana. Aí chegou nessa igreja presbiteriana, passou um ano, eu perguntei, pastor, aí o fulano batizou os filhos dele? Ainda não. Só, mas não é você que vive arrotando aí, dizendo que temos que cumprir a constituição da igreja e tudo mais, e você está permitindo isso na sua igreja? Só, meu irmão, se você não fizer isso aí, eu vou denunciar você para o presbitério. Aí ele não apertou o cara, batizou o cara, batizou o filho dentro da estava grandão o menino da batizado. Questão de coerência, irmãos. Questão de coerência. Ninguém é obrigado a estar com a gente aqui, mas se vai ficar, tem que seguir. Para a gente ficar batendo cabeça. Mas eu não gosto, é presbiteriana, isso que você não gosta. É esquisito, né? Falar desse jeito, não é porta da rua, você vai mentir na casa. Né? Desse jeito a sua igreja não vai crescer, mas eu estou preocupado com esse tipo de crescimento. Eu nessa hora eu oro igual o João Wesley. João Wesley orou a Deus, disse: Senhor, me dê 50 homens que temam ao Senhor e a ninguém mais. E eu revolucionarei a Inglaterra. E de fato, o movimento metodista, que começou com o João Wesley, lá nos seus dias, nos dias de João Wesley, foi sem dúvida alguma um movimento muito importante para a Inglaterra. Para a igreja da Inglaterra. Eu prefiro estar com 50 pessoas convictas do que com 500 que vai. E na hora do vamos ver, parece 5. Ele precisa ter convicção, irmãos. Vamos lá, encerrando aqui. Eu não vou ler esse quadro comparativo, mas eu vou só citar o autor, porque não é meu esse quadro, é o pastor Leandro Lima, que aliás, procure pelos vídeos dele na internet, pastor Leandro Lima, falando sobre o amilenismo, sobre escatologia. Ele é uma sumidade no assunto. Quem sabe onde a gente pode fazer um congresso de escatologia aqui na igreja, eu consiga trazer o pastor Leandro Lima para me falar sobre o assunto aqui. Nossa, seria muito bom. Mas ele, no seu livro, A Razão da Esperança, ele apresenta esse gráfico que tem aí, né? Os eventos e o amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. Como cada um vê, por exemplo, segunda vinda de Cristo, né? A ressurreição, como cada um dos quatro vê, o julgamento, como cada um vê. Você vê que há muitas semelhanças entre o pós e o amilenismo, né? A tribulação, né? A grande tribulação, como cada um experimenta a grande tribulação, como será o milênio, Israel e a igreja, e quais são os principais defensores, os principais que ensinam sobre essas correntes, né? Por exemplo, no amilenismo você tem ali os nomes de Luiz Berkhoff, Antônio Huckman e William Hendrickson, o Berkauer. No pós-milenismo você tem Charles Hodge, Benjamin Warfield, William Shedd, Lohan Botner. No pré-milenismo histórico você tem George Alan Ladd, Millard Erickson e Arisi. Esse cara eu não conheço, procurei sobre ele, não achei nada sobre ele. E no dispensacionalismo você tem Lewis Sperry Chafer, Dwight Pentecost e esse D.F. Walworth. Também não encontrei nada sobre ele. Mas esses são os principais proponentes aí de cada escola, né? E depois, com calma, você pode ler qualquer dúvida que você tiver. Deixa eu ver o que o amilenismo diz sobre a tribulação. Aí ele fala que será experimentada na presente era, nos últimos dias. Mas é igualzinho no pós-milenismo e no pré-milenismo histórico. Só o dispensacionalismo que diz que a igreja é arrebatada antes da tribulação. É pré-tribulacionista. E aí você vai ter um panorama melhor, né? Ok? Havendo alguma dúvida, estou à sua disposição.